Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Que bom estarmos mais uma vez aqui, neste novo ano que o Senhor nos concede, para juntos celebrarmos o nome dEle e também meditarmos na sua santa palavra, na sua vontade que é perfeita, amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou ler conosco, vai estar na transparência o texto, Efésios capítulo 5, versículo 25, se puderem colocar para nós na tela. Nós vamos meditar hoje no tema Eu amo minha igreja. No texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25, você pode acompanhar na sua própria Bíblia ou acompanhar conosco na projeção. Nós vamos ler apenas a segunda parte deste versículo que diz assim: Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que tem sempre algo a nos dizer, sempre nos orienta, nos instrui, ela é sempre atual. Dá-nos sensibilidade à Tua voz, ó Pai. Agora esteja silenciando toda voz, ó Pai, que tenta atrapalhar, toda ansiedade, toda inquietude, todos os problemas, ó Pai, que a gente possa estar focado agora em Ti e na Tua mensagem. Dá-me, Pai querido, discernimento, da unção do Teu Espírito Santo para proclamar a Tua palavra. Dá-nos ouvidos sensíveis e corações dispostos a receber a semente da palavra, Pai. Assim te pedimos, dá-nos compreensão do Teu querer e poder para viver segundo a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre essa temática, Eu amo a minha igreja. Nós estamos, o pastor começou na semana passada falando um pouco sobre propósitos para este ano, né? Uma palavra direcionada para este início de ano, é um tempo de reflexão. E hoje nós queremos falar um pouco sobre o propósito para a nossa igreja, algumas reflexões para a nossa igreja. E para começar, queria te levar então ao tempo todo estar com esse sentimento no seu coração. Eu amo a minha igreja. E se perguntando, eu amo a minha igreja? Né? E eu quero começar com uma poesia, uma breve poesia de Pamela Frois. Diz assim: Eu amo a minha igreja. Como eu amo a minha igreja? Ela não é perfeita, mas é lá que o perfeito se faz presente. Ela não é perfeita, mas é lá que eu louvo e glorifico ao meu Deus. Ela não é perfeita, mas foi lá que uma decisão eu tomei e o curso da minha vida eu mudei. Ela não é perfeita, mas é lá que eu passo os melhores momentos da minha vida. Ela não é perfeita, mas é lá que eu tenho amigos incríveis. Ela não é perfeita, mas foi lá a primeira vez que ouvi a voz de Deus. Foi lá a primeira vez que me senti amado por Ele. Ela não é perfeita, mas é lá que sou desafiado, que sou renovado. Foi lá que começou a minha jornada. Ela não é perfeita, mas é lá que eu sinto o Espírito Santo presente. É lá que vejo pessoas buscando a Ele. Ela não é perfeita, mas é lá que ouço testemunhos e aprendo mais do meu Deus. Ela não é perfeita, mas foi lá que aprendi o que Ele quer de mim. Ela não é perfeita, mas foi lá que descobri quem eu sou. Descobri minha identidade. Eu amo os meus pastores, pois são eles os instrumentos de Deus para mim. Eu amo a minha igreja, pois foi lá que o amor de Deus eu descobri. Queridos, quais são os seus sentimentos em relação à igreja? Não só essa igreja, esse ramo da igreja, mas quando eu falo igreja, eu falo como um todo. Quando eu vou falar a palavra igreja, eu não quero que você pense apenas em sétima IPI, e nem tampouco na denominação presbiteriana independente do Brasil, mas a união do povo de Deus. Todos aqueles que são povos santos escolhidos por Deus, tá? Então, quando eu falar igreja, eu quero que você entenda isso, não apenas a igreja local. Mas qual é o seu sentimento em relação à igreja? É interessante que Paulo, nesse texto, ele vai falar sobre a relação do marido com a mulher. E aí ele usa a relação de Cristo com a igreja para falar como os maridos devem amar a sua esposa. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou a si mesmo. Cristo, ele ama tanto a igreja, ele ama tanto as vidas, eu, você, aqueles que já estão na glória, aqueles que ainda um dia serão igreja, que ele foi capaz de entregar a própria vida dele naquela cruz por amor de nós. Agora, se fosse possível a gente usar um termômetro, qual seria a escala que você bateria, né? Até algumas pessoas, infelizmente, fazem uma piadinha com o nosso nome presbiteriano, chamando de sorveteriano, né? Isso é uma piadinha, a gente entende, mas não é verdade, né?
Mas se fosse um termômetro do nível do seu amor pela igreja de Cristo, você estaria no grau de sorvete ou estaria no grau aí de sopa bem quente, né? De qual seria o estágio, onde bateria o seu termômetro do amor pela sua igreja? E mais ainda, você ama a igreja como Jesus a ama? Porque é este amor que nós somos chamados e desafiados a desenvolver. O amor de Cristo Jesus, que foi capaz de entregar-se a si mesmo por sua igreja. A verdade que nós precisamos entender, queridos, que eu quero que você compreenda nessa noite, é que não amar a igreja de Cristo sempre trará sérias implicações na vida de alguém que se rendeu a Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Amar a igreja de Cristo não é uma questão de escolha. Hoje eu não estou afim. Não é assim que funciona. É uma questão de necessidade, porque quando nós não amamos a igreja de Cristo, isso tem consequências para a nossa vida. E quais são essas consequências? Nós queremos começar então falando sobre quais são as consequências da ausência de amor pela igreja. O que a ausência de amor pela igreja de Cristo pode acarretar em nossas vidas, na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo. Quais são as consequências que a falta de amor pela igreja de Cristo traz sobre as nossas vidas? A primeira consequência é a incapacidade de experimentar o mover de Deus em nossa caminhada. É importante entender que os planos de Deus sempre envolvem a igreja. Embora Deus te chame para a salvação, e a salvação é um ato individual, você não pode ser salvo pela fé dos seus pais. Fica aqui uma dica para os jovens que estão na caminhada. Você precisa ter a sua própria fé, a sua própria vida com Deus. Você não vai para o céu por herança, mas é por fé em Cristo Jesus, uma fé genuína. Assim também é importante entendermos que nós precisamos experimentar esse mover de Deus em nossas vidas em conjunto. Se a salvação é individual, o mover do poder de Deus, ele é comunitário. Deus, ele se move em nossas vidas enquanto estamos como igreja. Pastor, quer dizer que Deus só se move quando eu estou aqui na igreja, no templo? Não. Eu continuo sendo igreja lá fora. Aliás, essa é uma palavra que o pastor Marcos sempre frisa. Nós continuamos louvando ao Senhor lá fora, porque não deixamos de ser igreja ao sair pelas portas do templo. Mas olha o que Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20 nos diz. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que essas palavras de Paulo, no mesmo capítulo que nós lemos no início, capítulo 5 de Efésios, mas Paulo fala sobre algumas atitudes que nós temos que ter, mas está sempre no plural, não está no singular. São atitudes que nós temos em conjunto. Quais são as atitudes? Sejam cheios do Espírito. Nós precisamos estar juntos. Aliás, quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez de forma permanente sobre as nossas vidas, porque no Antigo Testamento ele vinha, visitava e depois se retirava. Mas quando ele veio de uma vez por todas e passou a habitar em nossas vidas, foi numa situação em que a igreja estava reunida, o dia de Pentecostes. As pessoas estavam ali reunidos, um mesmo coração, numa atitude de oração, e o Espírito Santo desceu, se manifestando de forma grandiosa. Paulo também diz, cantem e louvem de coração ao Senhor. Precisamos, não estou dizendo que não posso fazer isso sozinho na minha casa, não é isso. Mas nós precisamos desenvolver essa atitude constantemente como igreja. Deem graças, deem ações de graças a Deus, e nós devemos fazer isso conjuntamente. Aliás, é para isso que nós viemos aqui. Querido, é importante você refletir nisso. Porque muitas vezes a gente entra no modo automático, no piloto automático. A gente liga o botãozinho, vou para a igreja, e a gente vem, canta, ouve a palavra e vai embora, e como se fosse algo muito automático. Mas nós precisamos refletir, entender por que eu estou vindo aqui todo domingo. Por que eu não fico em casa hoje e vou à igreja? Porque eu preciso conviver com o povo de Deus, para lá eu poder salmodiar ao Senhor, cantar, adorá-lo, ser cheio do Espírito, louvá-lo de coração, entre outras coisas. E a verdade é que nós dependemos uns dos outros para que essa realidade se cumpra em nossa vida.
Aliás, até eu não sei se vocês cantam essa música aqui, mas quando eu era criancinha, a gente cantava uma música dizendo assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. É uma música bem antiga, mas é uma verdade, nós precisamos uns dos outros. E especialmente nessa sociedade que vivemos, que é extremamente individualista, onde o que importa é o direito de cada um, e as pessoas muitas vezes não estão nem preocupadas umas com as outras, né? Nós lutamos constantemente contra esta cultura. Nós somos, nesse sentido, uma contracultura, porque somos desafiados a viver em comunhão. Aliás, queridos, como nós já falamos, o derramar do Espírito Santo, o grande mover do Espírito Santo, a inauguração, né, de uma forma tão poderosa da ação do Espírito Santo em nossos dias, começou ali em Atos 2, numa reunião da Igreja de Cristo, quando eles estavam ali esperando o cumprimento da promessa de Deus. Queridos, eu fico pensando, vou colocar aqui um personagem fictício, não está na Bíblia, tá? Fictício, mas eu fico pensando aqui no Marquinhos. Quem que era Marquinhos? Marquinhos era um crente meia boca. Era um crente mais ou menos, sabe? Aquele crente que vai só de vez em quando na igreja, que não tem uma comunhão, e estava ali no começo da sua caminhada. E os irmãos falavam para o Marquinhos: Marquinhos, não falte hoje na reunião, porque a gente está aguardando o cumprimento da promessa de Jesus, do derramar do Espírito Santo. E o Marquinhos ia. Mas um belo dia o Marquinhos falou: hoje eu não vou não. Hoje eu estou com preguiça, vou ficar assistindo TV. Eu sei que naquela época não tinha TV, tá, queridos? Só estou aqui fazendo uma analogia com os dias de hoje, né? Vou ficar aqui de bobeira, não vou fazer nada, né? E naquele dia o que aconteceu? Veio o derramar do Espírito Santo. E o Marquinhos não estava com o povo de Deus naquele dia, né? Eu sei que Deus, pela sua misericórdia, ainda pode nos alcançar, né? E nos encher com o Espírito Santo ainda nos dias de hoje. Mas você já pensou você descobrir que você perdeu uma manifestação do Espírito Santo que nunca mais se repetiu na história da igreja, daquele jeito? Você já pensou? E querido, eu não estou dizendo que vai acontecer daquele mesmo jeito, mas cada vez que a gente vem na igreja, a gente nunca sabe o que vai acontecer. O que Deus tem reservado para você? Por isso é importante estarmos juntos, por isso é importante, né, caminharmos juntos. Se não amar com paixão a igreja, você se excluirá do mover de Deus na sua vida. Então é importante termos amor pela igreja. A falta de amor também traz estagnação espiritual. Colossenses 2:2 diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Ou seja, Paulo, ele fala que ele estava orando para que a igreja de Cristo vivesse em comunhão, e em comunhão crescesse no conhecimento de Cristo Jesus, porque isso traria mudança para a vida deles. Quanto mais conhecemos de Cristo Jesus, mais queremos nos tornar semelhante a Ele, mais abandonamos o pecado, mais santificamos nossas vidas, mais abandonamos o caminho que nos afasta de Cristo e mais nos aproximamos de Cristo Jesus. Por isso é importante estarmos unidos, porque unidos ajudamos uns aos outros no crescimento, especialmente em momentos que estamos mais fracos, enfraquecidos na fé, quando estamos tão desanimados que precisamos do apoio um do outro, e aí podemos contar com a ajuda dos nossos irmãos na fé. Se não estivermos unidos em amor, será impossível conhecermos profundamente a Cristo, impedindo assim o ciclo do nosso crescimento espiritual. Entendeu isso? Se não estivermos unidos em amor, não temos como conhecer a Cristo de fato, e isso nos impede de continuar crescendo. Você vai até um certo ponto, mas dali não passa, porque o nosso relacionamento com Cristo primeiramente é baseado em amor, mas Ele também nos ordena para amarmos uns aos outros como Ele também nos amou. E isso demanda maturidade, caminhada, abrir mão do eu, abrir mão do egoísmo, abrir mão dos achismos, né? E realmente deixar, e até mesmo se colocar humildemente diante de Deus: Senhor, me ajuda, porque hoje está difícil. Hoje eu estou com muita dificuldade de amar os meus irmãos, preciso da ajuda. E aí o Senhor vem, nos renova, nos traz paz ao coração, para que possamos então amadurecer, conhecer mais de Cristo e com isso amadurecer na vida espiritual. Será que você ainda não se desenvolveu espiritualmente porque não tem se envolvido com a igreja? Queridos, como pastor, uma coisa que eu percebi: crentes maduros são crentes que estão envolvidos com a sua igreja. Crentes firmes são crentes que estão envolvidos com a sua igreja. Sabe por quê?
Gente ocupada não tem tempo para ficar de mimimi. Não tem tempo para ficar com reclamação. E às vezes a gente perde tanto tempo com mimimi, isso vai tirando a nossa energia, a nossa alegria, né? Mas a pessoa que ela está ocupada na obra do Senhor, ela não tem tempo para essas coisas, não. Ao invés de ela ficar reclamando de uma lâmpada que não funciona, ela já vai lá rapidamente, compra uma lâmpada, troca, ou pergunta como que faz, né? Já vê com quem tem que resolver e põe a mão na massa. Agora, crente que não se envolve, fica só de reclamação. Olha lá, ó, faz 3 semanas que a lâmpada está para arrumar. Por quê? Porque não está envolvido. Não se sente parte. Eu duvido que você gostaria que falassem mal da sua casa. Da limpeza da sua casa. Por que você não gostaria? Porque você faz parte. Aquilo pertence a você. Quando nos envolvemos na igreja, nós nos sentimos parte. Aquilo cada tijolinho, né, tem uma contribuição nossa. Se não no começo da construção, mas no decorrer da história. E nos sentimos parte. E aí, querido, a gente não vai gostar que falem mal, né? Porque dói na gente. Então, nós precisamos nos envolver. Tem pessoas que, infelizmente, estão paralisadas na sua vida espiritual porque estão tentando a carreira solo na fé. Eu sirvo Deus do meu jeito. Mentira, não serve. Porque Deus, Ele só aceita que seja servido do jeito dEle. A palavra de Deus nos dá a instrução. Deus não abre exceção. Então nós precisamos nos submeter à palavra do Senhor. Há pessoas que veem a igreja apenas como centro de informação e não de formação. E ao invés de se tornarem cristãos reformados, se tornam crentes deformados. Porque veem apenas como lugar para receber informação e não como lugar onde estão sendo preparados, transformados, sendo moldados a cada dia, né? Terceira coisa que nós vemos, resultado da falta de amor à igreja, é o distanciamento da sua missão de vida. Queridos, Efésios 2:10 diz assim, ó, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Queridos, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz com um propósito bem definido. O Senhor não deu a ninguém a unção de esquentador de banco. O Senhor não te chamou para ser aquecedor de banco. O Senhor te chamou para trabalhar na sua obra. A gente canta aqui a musiquinha da formiguinha corta a folha e carrega, que Deus não quer preguiçoso em sua obra, né? E essa é uma verdade. Nós precisamos nos envolver na obra de Cristo Jesus, porque o céu tem expectativas em relação a nós. O Senhor tem planos para nós, mas nós precisamos nos submeter. E querido, eu quero dar uma palavra especialmente aos idosos. Tem muito idoso que está fazendo plano de aposentadoria da fé. O que é o plano de aposentadoria da fé? Não, agora deixa para os mais novos, eu já fiz o que tinha que fazer. Querido, Deus não te chamou ainda não para subir para a glória, não. Você ainda tem propósitos, você ainda tem tempo. Enquanto o Senhor te conceder tempo de vida, Ele conta com você. Deus não te aposentou. Caleb, aos 85 anos de vida, estava pronto para ir para a briga, para conquistar a terra prometida. 85 anos, e ele estava ali se sentindo jovem, como há 40 anos atrás, pronto para conquistar a terra que havia sido prometida a ele. Então você não está aposentado na fé, você ainda tem muito caldo, né? Eu estava esses dias ouvindo uma música do Resgate, Lenha para Queimar. Procura depois, falando sobre isso, né? Que a gente ainda tem lenha para queimar. Querido, porque o dia que o teu propósito tivesse cumprido, naquele dia o Senhor te chama. Então, enquanto você estiver aqui, coloca a mão na massa. Sabe onde a gente descobre a nossa missão, qual o propósito de Deus para as nossas vidas? Primeiramente através da palavra, mas também através da igreja, porque aqui é onde nós somos ensinados na palavra do Senhor. A gente entende a nossa missão como maridos, você esposa como esposa, você filho como filho, né? Pais como pais, né? Trabalhadores, seja na área que você estiver, você aprende qual é a sua missão, qual é o seu propósito de Deus para a sua vida. E é aqui que nós somos ensinados. É aqui que nós somos corrigidos naquilo que estamos errados, mas que também somos fortalecidos a continuar firmes naquilo que o Senhor já tem nos dado discernimento. E também a falta de amor à igreja gera ausência de proteção espiritual. Mateus 16:18 diz: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno em outras versões, né, não poderão vencê-la. Querido, tudo que o diabo quer, o que ele mais quer é te pegar desprevenido, te pegar sozinho.
Você já assistiu aqueles canais lá, National Geographic Explorer, que mostra, principalmente aquelas savanas africanas, né? E muitas vezes mostra a natureza selvagem. E a tática que o leão usa para caçar é afastar os animais menores, os mais fracos, especialmente, né, quando ele vai atacar gnus. O gnu, ele é um tipo de um boi, né, mais bombado, né? Com chifre e tudo mais. É um animal perigoso para o leão sozinho. Mas o que ele faz? Ele vem em bando, ataca, tenta dispersar e isolar algum daqueles gnus. Quando finalmente ele isola, o bando ataca e aí aquele gnu, ele é uma presa fácil. Por mais que junto ele é forte, ele é quase que invencível para um leão sozinho, o leão em conjunto contra um gnu sozinho muda completamente a história. E é isso que o diabo quer fazer. Por isso que nós sofremos tanto com a pandemia. Porque na pandemia precisamos ficar sozinhos, não tivemos outra opção, foi um momento difícil, eu sei, mas agora é o momento de retornarmos, é o momento de estarmos juntos novamente, colher os cacos do que passamos, das lutas, né, das dificuldades que enfrentamos, ajudar uns aos outros a passar pelo processo de cura e seguir em frente. Precisamos estar juntos, porque do contrário estamos desprotegidos. O corpo de Cristo, ou seja, a união do povo de Deus, é o lugar de proteção, porque aqui nós temos intercessão. Ou seja, o povo de Deus orando uns pelos outros. Fazemos isso aqui sempre durante os cultos. Colocamos diante do Senhor aqueles irmãos que precisam de nossa oração. Mas não somente nos cultos, nas reuniões de oração, nas nossas vidas do dia a dia. Colocamos, né, em oração aquelas pessoas que estão enfermas, que precisam de um milagre do Senhor. Aqui também nós recebemos estratégias para a nossa vida, para o casamento, para o trabalho, para os estudos, para a vida como um todo, né? Então, em nome de Jesus, não seja um cristão nominal, que é aquele cristão que só está ali no hall de membros. Você sabe que na IPI, para você continuar no hall de membros, você tem que ter a presença pelo menos uma vez por ano, senão o seu nome é excluído automaticamente. Está na nossa Constituição. Tem gente que cumpre só o básico, é uma vez por ano, né, para não sair do hall de membros. Queridos, não é isso. Nós precisamos estar constantemente unidos para sermos fortalecidos. Como então demonstrar o nosso amor pela igreja? Como demonstrar o nosso amor pela igreja de Cristo? Primeiro, renove o seu amor pelo Senhor. É interessante, como assim renovar o amor pelo Senhor? Para demonstrar o meu amor pela igreja. Olha o que Marcos capítulo 12, versículo 30 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ou seja, Deus quer que o amemos com todo o nosso ser. Mas Deus quer que amemos também aquilo que é concernente a Ele. Você já imaginou, querido? Eu vou colocar aqui para os casais. Você amar a sua esposa, mas não amar a família da sua esposa? Ou você, esposa, amar o seu marido, mas não amar a família do seu marido? Eu sei que nem sempre é fácil, mas fica estranho. Como que você não vai amar aqueles que criaram o seu cônjuge? Que foram responsáveis por ele ser quem é, ou ela, né? Por trazer a vida. É importante nós termos essa compreensão. Por isso, desenvolvemos um bom relacionamento com a família dos nossos cônjuges. Você que é casado, você que não é, fica aí a dica. Conquista primeiro a sogra. Né? Conquista o sogrão. Né? Depois você conquista a moça, né? O moço. Né? Brincadeira, gente. É importante conquistar ambos, né? Você precisa também se relacionar com a família daquele que é o seu futuro ou a sua futura esposa. Mas, queridos, se nós não amarmos aquilo que Deus ama, tem algo errado no nosso relacionamento com Deus. Se você não trata algo que Deus ama do jeito que Ele espera, é porque você não tem amado o suficiente, ou porque você ainda não entendeu o que Deus espera de você. Se Deus ama a igreja e você não ama a igreja o suficiente, a sua conexão com Ele não está sendo eficaz. Você ainda não compreendeu o plano de Deus para a sua vida. Nós precisamos amar a Deus, mas precisamos também amar a igreja de Cristo, por quem Ele se entregou. Isso é algo muito sério. Significa que Ele tem muito cuidado, muitos ciúmes, né, da igreja. Eu coloco ciúme aqui no sentido de cuidado, né, de carinho, de cuidar de fato. E o Senhor cuida de sua igreja ao longo de toda a história. Então, abra o seu coração e peça desesperadamente por cura ao Senhor. Se você tem andado com mágoas com a igreja, ou com pessoas, ou com liderança,
Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, afinal a igreja é formada de pessoas, e pessoas são falhas. Pessoas inevitavelmente vão falhar. Eu me lembro que um dia um irmão veio conversar comigo falando: pastor, eu estou decepcionado com a igreja. Eu falei: puxa, irmão, que pena que demorou tanto. Ele assustou assim: mas como assim, pastor? Eu falei: querido, você precisa entender que a igreja não é um lugar perfeito. Demorou para você entender isso, né? Inevitavelmente vai haver atritos, vai haver problemas. A questão não é não haver problemas, mas é como lidamos com eles. Se agimos com arrogância, com biquinho, fechamos a cara, viramos as costas, ou se for preciso, nos colocamos diante do Senhor: Senhor, me ajuda, porque está difícil. Senhor, me dá forças para perdoar, para seguir em frente. Me ensina como me aproximar de novo do irmão que me magoou, como tratar a situação. Se for preciso, procure a liderança da sua igreja. A Bíblia fala sobre isso em Mateus, sobre a correção do irmão faltoso, né? Primeiro tenta conversar, não conseguiu, chama a outra pessoa, não foi o suficiente, chama a liderança da igreja, mas tente resolver a situação. Não pense você que o tempo vai resolver, o tempo só aumenta, potencializa. Então confesse a Deus a sua falha, abra o seu coração e peça a Deus poder para amar, especialmente aqueles que nos ferem. Testemunhe da sua fé e divulgue a sua igreja. Essa é uma forma também de demonstrarmos nosso amor. Romanos 1,16, Paulo diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Queridos, nós falamos naturalmente daquilo que sentimos alegria, daquilo que nos dá prazer, né? Quem gosta de futebol, fala de futebol com muita facilidade. Tem gente que gosta de política, fala de política com muita facilidade. Tem gente que gosta de informática, de tecnologias, do agronegócio, enfim, seja lá qual for aquilo que te atrai. E naturalmente você gosta de falar daquilo que traz alegria para você. E é isso que Paulo está falando, que ele não tinha vergonha de falar do evangelho. E Paulo está falando numa época em que ser cristão, se declarar cristão, era certeza de ser visto como uma pessoa de baixa, uma pessoa inferior socialmente, né? Uma pessoa mal vista na sociedade. Ser cristão naquela época era coisa de pessoas ignorantes e pobres. Era assim que o cristão era visto, como alguém ignorante, como alguém pobre. E ainda assim Paulo fala: não me envergonhe do evangelho. Ou seja, eu tenho um imenso prazer de reconhecer que sou cristão. Você tem prazer em convidar algum amigo para vir a esta igreja? Já ouvi de diversas pessoas que demoraram muito para vir à igreja, porque simplesmente nunca foram convidadas. Ah, pastor, mas se eu convidar e a pessoa não quiser? Se ela não quiser vir, tudo bem, é a escolha dela, é o direito dela, ninguém é obrigado. Mas e se ela quiser? E se ela estiver apenas esperando? Convida. Olha, vou domingo na igreja, quer ir comigo? Quer conhecer a nossa igreja? Quer conhecer a comunidade na qual congrego? Né? Especialmente se a pessoa está num momento frágil. Olha, vamos lá ter um momento de oração, vou pedir para nós orarmos por você, né? Chama a pessoa, vamos lá para você ouvir uma orientação de Deus para a sua vida. Querido, às vezes só o que falta é isso. E às vezes a gente fica com medo, tentando esconder a nossa fé, né? Nós temos que ter alegria de falar que somos do Senhor e que pertencemos a um ramo do corpo de Cristo, né? E não de ter vergonha de anunciarmos a nossa fé. Honre os seus líderes. 1 Timóteo 5,17 diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Queridos, presbítero aqui, por favor, não confunda com a função do presbítero na nossa igreja, mas presbítero é um termo genérico usado tanto para os presbíteros de hoje como para os pastores. Eram aqueles que cuidavam da igreja, tá? Então, quando Paulo está falando a Timóteo sobre os presbíteros, que deveriam ser honrados, está falando sobre aqueles que lideravam a igreja, aqueles que pastoreavam a igreja. É importante defendermos aqueles que Deus colocou como líderes espirituais sobre nós. Não é defender o que está errado, não é isso. Mas é muitas vezes ter compaixão, perceber que são pessoas que falham também, que têm seus limites. Não são pessoas perfeitas. Nenhum deles é perfeito, mas precisamos entender que foram escolhidos por Deus para cumprir com o seu propósito. E dentro da sua função, carregam um peso da responsabilidade, de um dia saber que vão ter que prestar contas para Deus daquilo que lhes foi confiado. E isso não é pouca coisa, é um privilégio? É, mas também é uma responsabilidade.
E nós, como povo do Senhor, precisamos facilitar esse processo. É interessante que quando batizamos nossas crianças, como igreja, nós nos comprometemos a ajudar os pais a ensinarem o caminho da fé àquelas crianças que estão sendo batizadas. Como igreja, nós prometemos isso, né? No momento do batismo. Como igreja, nos comprometemos a auxiliar aqueles pais a ensinarem os seus filhos no caminho do Senhor. Como igreja, nos comprometemos a ser instrumento de crescimento para aqueles crentes que estão sendo batizados ou fazendo sua profissão de fé já na fase adulta, né? Nos comprometemos com eles também. E por isso, queridos, nós temos que entender a responsabilidade que isso é. Ser líder, participar de uma igreja, estar em algum cargo, ou mesmo que não seja um cargo, mas que te der alguma função, mesmo que não tenha um título, mas é algo que você está fazendo para a obra do Senhor, você faça com o seu melhor. E também olhe para aqueles que estão fazendo dessa forma, com misericórdia, né? Seja primeiramente um intercessor de seus líderes, ore por eles, seja leal. Queridos, tem uma qualidade que nós precisamos desenvolver dentro da igreja, é a lealdade. O que é a lealdade? É caminhar juntos. Quando eu penso em lealdade, eu gosto muito daquela imagem do capataz de fazenda. É aquele cara que não é o dono da fazenda, mas cuida dela como se fosse. E entrega ao proprietário, né? Zela por isso. E muitas vezes tem uma amizade profunda com o dono da fazenda, né? Seja generoso com os seus líderes. Queridos, o pastoreio, por favor, eu não estou falando apenas do pastor, mas estou falando pastoreio como todo aquele que pastoreia de alguma forma. Um líder de célula, muitas vezes ele pastoreia, um presbítero, um pastor, um professor de escola dominical, né? Um líder de algum grupo que se une ali para servir ao Senhor, muitas vezes ele está pastoreando essas igrejas. E nós precisamos aprender a ser mais generosos com essas pessoas, abençoá-los, ser grato e ser discípulo. Nós precisamos ser discípulos. Nós não estamos aqui apenas para ser servidos, mas estamos aqui também para servirmos. E finalmente, queridos, coloque os seus dons a serviço da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, 26 diz: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Querido, uma das coisas mais cruéis que você pode fazer é não colocar os seus dons a serviço da igreja, do corpo de Cristo. Deus, quando nos dá dons, é para a nossa edificação pessoal também, mas também para o exercício no corpo de Cristo, para abençoar outras vidas. Se Deus te dá o dom de cura e você não exerce, pessoas deixam de ser curadas. Se Deus te dá sabedoria e você não usa de palavras de sabedoria para aquele que precisa, não ministra palavras de sabedoria na vida daquele que precisa, você está impedindo aquela pessoa de crescer. Se Deus te dá o dom da hospitalidade e você não recebe as pessoas na sua casa, você deixa de abençoar e talvez de receber anjos do Senhor na sua casa, né? Pessoas que Deus enviou, e isso traz bênçãos sobre sua vida e vida de outras pessoas. Enfim, seja na área que Deus te deu o dom e talento, sirva ao Senhor com alegria, porque isso traz alegria ao seu coração, mas também traz crescimento para o corpo de Cristo. Ser instrumento nas mãos de Deus é abençoar outras vidas. É isso que Gênesis 2:3 diz: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aqui Deus estava falando explicitamente para Abraão, mas essa palavra também serve para nós. Quando nós somos bênção, nós também recebemos bênção de volta, porque também somos instrumento alcançados, né, o dom do outro irmão, da outra irmã. Então, à medida que nós abençoamos, também somos abençoados neste lugar. Quem são aqueles que amam a Deus? Todos aqueles que fazem a vontade do Pai. E qual é a vontade? Qual é o propósito de Deus? É que vivamos em união através da sua igreja. Esse é o seu propósito, o propósito de Deus para as nossas vidas. Se não tivermos disposição para vivermos juntos aqui nesta vida, o que nos faz crer que vamos ter condições de passar a eternidade juntos? Queridos, o tempo que a gente passa aqui é 1h30 por culto. Tem domingo de manhã, tem na quarta, algumas outras programações, é um período muito curto. Se nós não formos capazes de passar esse pouco tempo, vamos colocar aí 5 horas por semana,
Vamos colocar aí, entre 5 e 6 horas por semana. Se nós não tivermos disposição de passarmos esse breve tempo juntos, vamos fazer o que no céu, na eternidade, tendo que encarar um ou outro. Eu até gosto muito de brincar, falar isso para as pessoas que estão desviadas. Querido, se você não aguenta passar 1h30 na casa de Deus, você quer fazer o que no céu? Que vai ter que ter a presença de Deus por toda a eternidade. Né? Não é verdade? Então, se nós não estivermos dispostos a conviver aqui, o céu não é um lugar para nós estarmos juntos. Porque lá a gente vai ter que se encarar para o resto da eternidade. E não vai ter história. Então, queridos, vamos aprender aqui. Vamos pedir ajuda do Senhor. Eu sei que nem sempre é fácil. E como eu sei, nessa caminhada aí já foram tantas coisas. Muitas vezes eu falhei, queridos. Nem sempre eu consegui. Nem sempre é fácil. Mas é necessário. É preciso. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quero terminar com uma última frase. Sem amor por essa igreja, não espere que ela vá crescer magicamente neste ano. Nós estamos falando de expectativas para este ano. E uma delas é o crescimento. Mas sem amor por esta igreja, não tem como haver crescimento. Porque sem amor, seríamos como um símbolo que retine, né? Como um sino vazio, só faz barulho. Seríamos sem vida, sem alma. Por isso, precisamos primeiramente amar a Deus. E em segundo lugar, amar o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus. Quero te convidar a fechar seus olhos nesse instante. E vamos exercer o nosso amor por essa igreja. Vamos levantar um clamor. Se você puder ficar em pé. Um gesto simbólico aqui. Ah, pastor, tem que ser em pé, senão não vai. Não, querido, não tem nada de místico na posição de ficar em pé ou sentado. É apenas um ato simbólico de nos levantarmos, de nos colocarmos em pés espiritualmente, clamarmos por essa igreja. São tantos desafios, queridos. São tantas coisas que precisam melhorar neste próximo ano, e não só neste, mas sempre vamos ter que melhorar. A caminhada nunca para. E nós precisamos clamar por essa igreja, porque é aqui que o Senhor nos chamou para estar. É aqui que somos fortalecidos, né? Enquanto o Senhor te conceder estar aqui, faça parte, se envolva, clame por essa igreja. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós amamos a Tua igreja. Mas precisamos aprender a amar, porque o nosso amor é falho, somos falhos. Precisamos amar como Cristo amou, o amor perfeito. Então nos dê entendimento e crescimento, Senhor, para que possamos colocar nossos dons e talentos a serviço da Tua obra, para que possamos aqui encontrar proteção, estratégias, aprendizado, para que aqui, Pai querido, possamos entender a Tua vontade, mas também para que aqui possamos colocar nossos dons ao serviço dos irmãos, sermos bênção na vida uns dos outros, em todos os instantes, nos momentos de alegria e também nos momentos difíceis. Talvez são os momentos que mais precisamos da ajuda uns dos outros. Pai, ensina-nos a olhar os nossos irmãos, não com julgamento, mas com amor. Ensina-nos a olhar nossos líderes, não com críticas apenas, mas especialmente com amor, com misericórdia, Pai querido, com oração, compreendendo que somos falhos, mas também que somos instrumentos do Senhor nas Tuas mãos, ó Pai. Assim nós te pedimos, Santo Deus, que essa igreja venha crescer deste ano, não apenas numericamente, mas em todos os sentidos, em amor, em entendimento da Tua vontade, em comunhão, no poder do Teu Espírito Santo. Pai, que possamos cada dia mais rumar a Tua vontade, Senhor, nos direcionar ao centro do Teu querer, ó Pai. Dá-nos poder do Teu Espírito Santo, porque sozinho não podemos, ó Pai. Mas unidos como povo do Senhor, através do mover do Teu Espírito Santo, nós podemos ir além, até aquele dia maravilhoso e glorioso, em que Cristo virá para buscar, não cada um, mas a igreja de Cristo, a noiva prometida, Pai. Assim nós aguardamos, assim nós clamamos, que assim como derrama a chuva copiosa agora do lado de fora, que o Senhor derrame bênçãos sem fim sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.